Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine nesse domingo. Que tenhamos paz, harmonia, para que possamos entender o Evangelho de hoje. Para que nos salvemos das nossas tristezas, das nossas emoções que não fazem bem. Nos salvemos. Nos salvemos mesmo. Porque passamos séculos e séculos tentando nos salvar dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas imaginemos, vamos imaginar uma máxima, se fosse isso, que não é. Se dissesse, fora da igreja não há salvação. Mas seria um contrassenso, porque Deus seria exclusivista, estaria privilegiando uma religião. E tantos que vieram para a Terra de inúmeras religiões, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, desbravadores, Gandhi, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, de religiões diversas. E ele não privilegiou nenhuma religião. Então a salvação está aqui, dentro de nós. Agora a máxima, fora da caridade não há salvação, essa é uma linha de raciocínio que nós vamos abordar hoje. Uma linha de conduta. Fora da caridade não há salvação. Mas por que diria isso? Tem uma colocação de Emmanuel que ele diz para nós: não é ganhar o reino dos céus para ser salvo. Não é o encontro com o paraíso após a morte, e sim a salvação, a libertação de muitos compromissos errados que nós tivemos. Nós precisamos nos libertar dos nossos pecados, das ações de corrupção contra nós mesmos, das mágoas, dos rancores que nós alimentamos dentro de nós, às vezes todos os dias, e às vezes queremos ser salvos. Queremos o reino dos céus, queremos o paraíso após a nossa morte, mas se não estivermos na caridade, como é que vamos mudar? A caridade nada mais é do amor ao semelhante. Como Jesus disse no segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amamos, nós não estaremos na caridade. Não estaremos amando o nosso semelhante. Não estaremos perdoando ao nosso próximo. Não estaremos. Estaremos nos magoando, que é o compromisso com as sombras. Lembra que falávamos do inferno? Teologicamente, do inferno que nós criamos, que são as nossas sombras, são a nossa rigidez, a nossa corrupção contra os nossos bons sentimentos, a fala erroneamente, o julgamento que nós trazemos. Como é que vamos nos salvar assim? Agora, ao invés, se nós temos o céu dentro de nós, obviamente um dia até conheceremos o paraíso. Será que vamos conhecer o paraíso? Com o inferno que nós cultivamos dentro de nós? Com essa rigidez de emoção, de sentimento? Será? Por isso a máxima, fora da caridade não há salvação. E tem uma colocação que até nós lembremos daquele samaritano. Como que seremos salvos? Coletivamente ou individualmente? Individualmente. Lembra da parábola do samaritano? Os samaritanos odiavam os judeus. Odiavam. Como os fariseus odiavam também os judeus. Então esse samaritano estava passando e encontrou um judeu que havia sido assaltado.
E ele estava com muitas lesões no corpo físico. Haviam batido nele, haviam levado os bens daquele judeu. E já havia passado por lá um sacerdote, olhou aquele judeu, passou por ele, um sacerdote que leva a palavra a todos, na sua sinagoga, na igreja. Ele passou por aquele judeu e nem olhou. Um levita, que era uma religião, um religioso, olhou aquele judeu e falou: não tenho tempo para você, eu estou com muita pressa. E passou um outro religioso e entreolhou e disse: nossa, ele está sangrando, mas eu também não tenho tempo. E passando aquele samaritano, que a crença que odiava aos judeus na época, ele parou e socorreu aquele judeu e levou ele até uma paragem, uma pousada, onde ele disse ao dono da pousada: olhe, cuide dele, tudo que você gastar, está aqui as moedas para cumprir. Cuide dessas feridas, cuide desse nosso irmão. E voltarei para vê-lo, mas antecipadamente estou deixando essas moedas para tratá-lo. Então, na parábola deste samaritano, quem estava correto? O coletivo das religiões, que a grande maioria virou as costas, ou aquele que tinha uma religião, o samaritano, e acolheu? Ali ele estava realmente num ato de caridade, num ato de amor. Então, individualmente, ele está se salvando. Ele está cumprindo os desígnios do Pai. Ali está a salvação. E muitos até dizem que assim, se eu acreditar no Cristo, nós como cristãos, como espírita ou outras religiões, eu como espírita eu digo isso, porque é uma crença no Cristo, eu acredito no Cristo. Só isso vai me salvar? Só minha crença, só a leitura diária do Evangelho vai me salvar? Essa é uma pergunta a todos. Irá nos salvar a minha crença no Cristo? Se eu não praticar os ensinamentos do Evangelho? Então, todas as crenças têm um ensinamento, mas se não praticá-lo, não colherás os frutos da sua semeadura. É como a lembrança do caso de Zaqueu. Zaqueu aguardava Jesus ansiosamente, ouvia falar de Jesus e queria conversar com Cristo, apenas isso, tocar no Cristo. E ele era um publicano que cobrava impostos, humilhando pessoas, cobrava até a mais impostos, deixava uma parte para ele, e ele foi escolhido pelos romanos. Os publicanos eram odiados por todos. E Zaqueu mexeu no seu coração. Ele queria conhecer o Cristo, ele queria falar com o Cristo, ele queria tocar no Cristo. E a grata satisfação de estar lá acima no cicrômo, naquela árvore frondosa, porque ele é extremamente pequenino, Zaqueu, que vocês conhecem essa história, mas relembrando-a a todos, Jesus viu Zaqueu e só comentou, só disse uma frase: desce depressa, porque hoje estarei no seu lar. Para muitos, aquela multidão que seguia Jesus era um afronto. Como que aquele publicano seria salvo? Como Jesus entraria na casa dele? E Jesus disse: abra a tua porta
que será salvo. Já é o caminho para a sua salvação. E Zaqueu não só chorava. E disse, aqui estão meus filhos, aqui está minha mansão, aqui estão meus quadros, está... Não, aqui estão os meus filhos, Jesus. E tudo que eu lesei a muitos, eu vou devolver 4 vezes mais. E aqueles que eu também prejudiquei, devolvo 2 vezes mais. Então ele se desfez de tudo, de uma boa parte do que tinha, para a sua salvação. E Jesus o convidou para ser melhor, para ser salvo, como lembrando do samaritano. E daquele caminho em diante ele se desvestiu do homem velho Zaqueu para seguir a Jesus. E ele estava no caminho da sua salvação. E nós nos desvestimos das nossas mágoas, como Zaqueu fez. Nós nos desvestimos da nossa possessividade pelos bens materiais, como o mundo é materialista. Nós nos desvestimos disso para ser salvo, para sermos melhores. Ou aqueles que nós lesamos na palavra, nós nos reconciliamos? Esse é o caminho da salvação. Não existe outro. O caminho da salvação requer a caridade em nós, como Zaqueu fez. Ele se desvestiu daquele homem antigo, daquele homem suvina, daquele homem materialista, daquele homem apegado aos bens, para seguir o caminho do Cristo. E com certeza, ele iniciou a sua caminhada de salvação. E nós, já iniciamos essa caminhada? Ou estamos perdendo tempo? Perdendo tempo e falamos, dentro da religião, dentro da religiosidade, a salvação está em ti. Mas se nós não praticarmos, como seremos salvos? Por isso a máxima, fora da caridade não há salvação. Precisamos nos salvar, precisamos nos alimentarmos do bem. Nós nos alimentamos diariamente do bem? O livro da vida, o código de conduta, que é o Evangelho do Cristo, nós nos alimentamos dele? Tem aquela frase que Jesus mesmo nos trouxe: a fé sem obras é morta. Mas a fé sem obras úteis, ela é morta. Nós morremos no meio do caminho. E muitos dizem, eu tenho fé, eu me ajoelho perante a Deus todos os dias. Mas, onde está a sua fé sem obras? Será que você vai ser salvo? Você vai conseguir a sua salvação? Você vai querer entrar realmente no paraíso? Qual é a sua ideia? Qual é a sua vontade? Você quer melhorar? Como tem aquela frase de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. Ele nos trouxe em Romanos. O amor cobre a multidão dos pecados. Quantos séculos nós estamos tentando nos perdoar? Quantos séculos estamos tentando nos reconciliar com o nosso algoz que nós criamos? Quantos séculos estamos tentando nos reconciliar com os nossos adversários? Mas temos que ter amor para cobrir essa multidão de pecados que está em nós. Ela já está em nós há séculos, mas vamos dizer desta vida. E nós não conseguimos nos desvencilhar dessa multidão de pecados. É uma fé morta, porque nós não conseguimos nos reconciliar.
E todos os dias nós dizemos que nós precisamos nos salvar. O Pai Nosso, Ele nos traz que nós precisamos nos salvar. Nos salvar. Como é que se salva? Nós temos aqui, hoje, nesse Evangelho, um dos caminhos. Todo aquele que fizer o mal, colherá o mal. Todo aquele que fizer o bem, colherá o bem. Se não é nesta vida, é em outras. Teremos o bem. Hoje é tão quão difícil estar no bem. Como diz um amigo espiritual, o irmão Paulo, dizer, parece que o amor é uma iguaria. É um caviar que nunca comemos. É uma iguaria. O amor se torna uma iguaria, porque o homem só quer o mal. Mesmo dentro das próprias religiões, existem pessoas más que falam do amor e pregam a dor. Falam do amor dentro dos cultos e saem sem o amor. São demônios dentro do lar. Não conseguem se relacionar nem dentro dos lares. Não é aquela coisa, lá fora eu sou um cordeiro, mas dentro de casa sou um leão, sou um lobo, que faço mal para todos daqueles que estão em casa. Então, fora no meu dia a dia, sou uma pessoa super feliz, acalento as dores, acalento o outro. E dentro do lar, sou um próprio algoz daqueles que estão ao meu redor. Você quer se salvar? Todo aquele que faz o mal, colherás o mal. Não precisa ser nem em parábolas. Todo aquele que semeia o mal, colherás o mal. Você escolhe o joio ou o trigo? Você quer ser a erva daninha? Como vai se salvar sendo a erva daninha? Como é que você quer chegar no paraíso sendo erva daninha? Com o coração cheio de mágoas, cheio de tormentas? Uma vez me perguntaram, como é que se faz isso? É simples. O Evangelho é o código da sua vida. Faça o bem sem olhar a quem. Com amor, você vai colher amor. Com coisas simples, estará se salvando. Não precisa ser grandiosidades, bater no peito e dizer, eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo. Aquele que diz do que fez, está se exaltando dentro do culto e serás humilhado diante de Deus. Diante de Deus. Então, contribua a fazer sua parte. Seja salvo. Não espere adoecer. Não espere. Quando você adoece, não será salvo, porque você está impregnado com a doença do mal. Com a doença do mal. E essa vai impregnando, vai se enraizando dentro de ti e não melhorarás. Por isso que nós vamos colocar novamente, para encerrar o nosso Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Muitos dizem que serão salvos sem ter obras, sem ter o bem no coração. Obras mortas é nada. Não será salvo. Não importa a sua religião. O ateu pode ser salvo antes de ti, ou antes de nós, porque ele está no bem. Eu já vi tantas e tantas histórias de pessoas que não acreditam em nada. Mas se acreditam em si, é que está acreditando em tudo. E tudo é Deus. Então, com certeza, acreditarás que o Pai vai receber. Sejamos salvos da nossa incompreensão, da nossa dor. Seremos melhores. Seremos melhores. Está aí um momento, a salvação, que nos salvemos. Salvemos a muitos.
Jesus, ele não veio para nos salvar, e sim para nos instruir sobre o caminho da salvação. Estar no bem. Ele não veio nos salvar, ele veio nos orientar para esse caminho da salvação. Se você está no bem, caminharás para Jesus muito mais rápido. Muito mais rápido. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine neste Evangelho. E contamos com o seu joinha. Contamos com o seu compartilhar com outros a palavra de hoje. Não caia nas armadilhas. Se salve. A vida vai promover várias armadilhas para você não ser salvo. Serás tentado inúmeras vezes pelo mal. Qual a sua escolha? Quer se salvar? Escolha o bem. Serás melhor. Que Deus nos abençoe. Bom dia. Bom dia.